Meu querido e minha querida, mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Deus. Mais uma vez. Olha só que maravilha, que maravilha. Eu quero te contar agora, falar com você o que aconteceu hoje, agora na parte da manhã. Né? O meu filho estava se sentindo mal, meu filho de 15 anos, estava sentindo voz, ouvindo voz, aquela coisa toda, sentindo mal, dor de cabeça, estava sentindo mal. Eu falei com ele, meu filho, posso te abraçar? Ele falou, pode. Eu abracei e orei por ele. Meu querido, minha querida, acabei de fazer uma oração simples, pedindo a Deus Pai que tivesse misericórdia. E ele se sentiu bem. Logo depois, acabou a oração, começou a se sentir bem. Meu querido, a gente tem que acreditar. Crer na palavra de Deus. Olha só, por que muitas pessoas não conseguem alcançar a resposta às suas orações? Olha só, eu estou com essa Bíblia aqui, ó. Eu tenho várias versões, né, da Bíblia, eu já falei isso em outros vídeos. Tenho várias versões aqui. Tenho a Bíblia de Jerusalém, Bíblia judaica, a Bíblia Ferreira de Almeida, tenho a Bíblia da Testemunha de Jeová, tem a Bíblia católica, isso é a Bíblia católica, tá? Então, quer dizer, tem várias versões. Vou ler nessa Bíblia católica aqui, tá? Olha só, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 14. Olha só. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não entendereis. Olha só, interessante. Às vezes, e não vereis, aliás. Interessante que às vezes você fala alguma coisa, você explica, você ensina, e a pessoa ouve, aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela não entende o que foi dito pelo emissor. Então o receptor, ele recebe aquela mensagem, quietinho, o receptor recebe aquela mensagem e ele codifica no seu cérebro e entende diferente, ele não consegue compreender aquela mensagem que foi passada. E aqui o Senhor Jesus está falando sobre isso. Que muitos iam ouvir com o ouvido, mas não iam entender. Iam ver com os olhos e não iam conseguir enxergar. Então, as coisas de Deus, meu querido e minha querida, é necessário que nós nos voltemos de verdade com o nosso coração para Deus. Olha só que ensinamentos maravilhosos para que a gente possa entender, enxergar as coisas espirituais. Porque o coração, versículo 15, hein? Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e os seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Olha só, então o Senhor Jesus estava falando, se eles ouvissem a palavra, entendessem a palavra dele e recebessem essa palavra, eles iriam receber o que é a cura. Iria sarar. Eles iam ter cura interior. A cura espiritual e a cura material também, eu acredito eu. Que para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para Deus. Então, muitas das vezes a pessoa não recebe uma resposta à sua oração porque às vezes seu coração está duro. O coração está endurecido. Né? No outro vídeo eu estava gravando e falei, eu lembrei, né, que o Senhor Jesus disse, tudo aquilo que pedir ao Pai de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. Então às vezes você está pedindo algo que é da vontade de Deus e ele quer fazer isso já por você. Aí você ora e aquilo acontece. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Né? E importa que ele seja glorificado. Né? Toda a glória, toda a honra ao Senhor. Nós anunciamos a palavra, pregamos a palavra, conforme milhares de pessoas pregam a palavra, e eu gosto de ouvir a palavra quando ela é pregada de forma correta, de forma de acordo com as Escrituras, com a doutrina santa, com a doutrina sã, com a sã doutrina da graça de Deus, é algo maravilhoso. Algo maravilhoso, a gente ouvir a palavra de Deus. Então vamos procurar entender isso aqui.
Versículo 16 diz assim: mas quanto a vós, a Jesus falando para os discípulos, né? Aqueles que ouvem a palavra, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Ouvir o que ouvis e não ouviram. Quer dizer, ele estava falando já para os discípulos dele, não, para os discípulos dele, que tiveram essa felicidade de estarem com ele ali e ouvindo os ensinamentos dele, diretamente da boca dele, da boca do Messias. Estavam ali, eles eram bem-aventurados por receberem a palavra, por entenderem a palavra, ouvirem a palavra e entenderem a palavra. Então é importante, meu querido, minha querida, que nós venhamos a entender a palavra de Deus. Entendimento. Porque mais adiante, uma parábola que o Senhor Jesus conta, que é a parábola do semeador, que é muito importante a gente entender essa parábola, né? Porque isso aqui acontece com as pessoas. Sim, comigo, com você, com qualquer pessoa. Olha só, e nós estamos enquadrados em uma dessas características aqui, de uma dessas características que o Senhor Jesus mostra nessa parábola do semeador. E olha só o que diz a parábola do semeador. Vou ler com calma. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, também pode acompanhar. Né? Mateus capítulo 13, versículo 18 agora. Olha só. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, olha só, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Né? Olha só, vamos entender. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. O maligno vem e tira do coração, acabou. Só fica sem entendimento mesmo. Não consegue entender a palavra de Deus. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra. Olha só, tem pessoas que ouvem a palavra com alegria. Né? Você ouve a mensagem do Evangelho, fica alegre, né? Alegria. Né? Por ter ouvido aquela palavra, fica alegre. Mas não tem raízes. É inconstante. Aí, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Tá vendo? Então, o que acontece? O ser humano, ele ouve a palavra, fica alegre, aí, glória a Deus, aleluia, você foi muito alegre, daqui a pouquinho uma perseguiçãozinha, vem uma tribulação, alguém fala mal dele, alguém persegue ele por algum motivo, ele abandona tudo, não quer saber de Deus, e pai, fica violento, Isso é um ser humano, característica do ser humano, que ouviu a palavra, mas no momento de tribulação, no momento de perseguição, ele joga tudo pro alto. Eu não sou crente mais não, sai pra lá, não sou crente não, aí xinga palavrão, ameaça, diz que vai fazer, acontecer, vai matar. Então, quer dizer, a característica do ser humano, ele ouve a palavra, mas ele, infelizmente, conforme o Senhor Jesus diz aqui, com o coração de pedra. Bateu ali, mas vê alegria, mas daqui a pouco, né? Acabou. Então, agora olha só, ele fala, o terreno, isso é versículo 22, o terreno que recebeu a semente entre os espinhos, olha já, outra característica, outra característica de pessoas que ouvem a palavra de Deus. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, né? Recebeu a palavra, ouviu, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e tornam infrutuosa. Olha só, pessoas que estão na presença de Deus, ouvem a palavra, uma alegria e tal, mas daqui a pouquinho as coisas desse mundo, as riquezas, a ganância desse mundo, né?
a luxúria do mundo, aí, a ganância pelo dinheiro, o amor pelo dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? O cara se volta para as coisas desse mundo. E no mundo espiritual, ela não tem frutos. Porque o fruto que ela vai dar é um fruto apodrecido. Um fruto que não é um fruto que a palavra de Deus ensina. Então tem muitas pessoas assim também que se enquadram nesse ponto aqui que o Senhor Jesus está falando aqui, né? Nessa parábola do semeador. Né? A pessoa ouve a palavra, né? A palavra entra ali, né? Mas os cuidados desse mundo, quer dizer, as coisas desse mundo, né? A sedução aí das riquezas. Não tem pessoas que só pensam em dinheiro, só querem grana, dinheiro, quanto mais tem, mais quer. Usam a palavra de Deus para tomar tudo, né? E arrancar as coisas das pessoas, querem ficar mais rico, mais rico, mais rico. E eles esquecem que um dia vão partir. Né? E um dia vão morrer e vai ficar tudo aí. Agem desonestamente, enganam seus irmãos, suas irmãs, usando a palavra de Deus para enganarem as pessoas, com palavras persuasivas, até de sabedoria humana, palavras que persuadem aqueles que ouvem, usam a inteligência humana para a astúcia humana para enganarem as outras pessoas. Eu posso considerar eles como os estelionatários da fé, mercenários, conforme o próprio Senhor Jesus fala. Em João 10 ele fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Aí ele fala, claro, mas o mercenário ele não faz isso. O mercenário é o quê? Ele quer grana, ele quer em troca de dinheiro. Ele vai pregar a palavra para você em troca de grana, de dinheiro. De alguma forma vai arrancar o dinheiro de você. São os mercenários. E o Senhor Jesus alerta sobre isso. São essas pessoas. Né? São essas pessoas que conhecem a palavra, receberam a palavra, mas, contudo, o seu coração está nas riquezas desse mundo. Está na ganância do dinheiro. Quanto mais tem, mais querem. E fazem de tudo para ficarem cada vez mais rico, mais rico, mais rico. E se esquecem das palavras do Senhor Jesus. Que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Palavras minhas? Não. Tá vendo? Eu falo para você, eu exponho a palavra, não vou falar de mim. Tudo que estou falando está na palavra, na Bíblia. Palavras da Bíblia. Mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Palavras do Senhor Jesus. Ele está falando que é difícil um rico entrar no céu, porque o seu coração está na riqueza. Está preso ao dinheiro. Você está entendendo, meu querido e minha querida? As palavras de Deus, como é que é diferente dessa tal da teologia da prosperidade aí que a gente vê nesse mundo aí? Essas falsas religiões que usam a Bíblia, a palavra, para enganarem as pessoas. Vê como é que é bem diferente do que como é que eles deturpam, conseguem deturpar a verdade de Deus e mentira, conseguem deturpar a palavra de Deus para enganarem as pessoas. É por isso que a gente deve ouvir tudo e reter aquilo que é bom. Interessante. Agora, o versículo 23 diz assim: a terra boa, semeada, é aquele, aí já falando, outra característica de pessoas, seres humanos, é aquele que ouve a palavra e a compreende. Olha só, ouve a palavra de Deus, a pregação pura, genuína da graça de Deus, da palavra de Deus, a sã doutrina, ouve a palavra e compreende, entende a palavra. E produz fruto, 100 por um, 60 por um, 30 por outro. 30 por um. Então, meu querido e minha querida, a simplicidade do Evangelho é algo maravilhoso. Se nós tivermos o coração realmente voltados para Deus, o coração puro. Eu, na oração que eu fiz hoje pelo meu filho, eu orei, ele sabe disso, eu orei e pedi a Deus. Falei, Senhor, o bem que eu estou pedindo para o meu filho, eu peço para qualquer um. Mesmo desejo que eu quero que meu filho seja curado, que viva uma vida feliz, alegre no Senhor.
Tem alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria em Deus. Né? A esperança em Deus, a esperança em Jesus é algo maravilhoso. O que esse mundo tem para nos oferecer, meu querido e minha querida? Qual a esperança nesse mundo? Conforme eu citei aqui o texto, a palavra de Deus mostra ele a ficar rico. Tá bom, a pessoa consegue ter riquezas e tudo. Esse dia eu estava até ouvindo um vídeo pelo WhatsApp desse cantor Eduardo, acho que é Eduardo Campos, né? Não sei, acho que é Eduardo Campos, cantor de música sertaneja, pô, eu tava ouvindo, ele conseguiu tudo, ele falou, conseguiu mulheres lindas, maravilhosas, né? Aí passou até no programa do Geraldo Luiz, né? Aí eu tava ouvindo, me mandaram um pedacinho do WhatsApp, um pedacinho do vídeo pelo WhatsApp, eu tava analisando ali. E ele falou, que conseguiu dinheiro, conseguiu fama, tudo isso ele queria. Conseguiu mulheres, as mais lindas, né? Conseguiu ter essas mulheres, riqueza, conseguiu dinheiro, tudo. Mas aí ele falou que não conseguia encontrar felicidade nessas coisas. E agora, meu querido? E agora? Não consegui encontrar felicidade nessas coisas, porque a felicidade não está nessas coisas. A felicidade não está no homem ter 10 mulheres, das mais lindas possíveis. A felicidade do homem, não da mulher, não está em ter 10 homens, em ter um marido perfeito aqui na terra. Não. A felicidade do homem não está na riqueza desse mundo. Vou ficar milionário, eu tenho que ter uns carros luxuosos, eu tenho que ter uma casa, um apartamento luxuoso lá em Miami Beach, né? Eu tenho que ter muitas mansões, eu tenho que ter carros importados, tenho que ter avião particular, eu tenho que ter isso. Não está nisso, a felicidade do ser humano não consiste nessas coisas. Mas a felicidade da gente, do ser humano, está em Deus, está em Jesus. Está no Messias. E felizes são, bem-aventurados, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a compreendem. Glória a Deus. É o maior tesouro, meu querido e minha querida, aquele que consegue ouvir a palavra de Deus e entender. Tem uma passagem que diz, em Apocalipse, né? Ouça o que o Espírito Santo tem dito às igrejas, à igreja. E as igrejas, vamos falar, a igreja nunca pense em igreja como uma religião fundada pelo homem, ou um templo religioso de pedra, né? Onde põe lá uma placa e ali diz que é a igreja. Não é isso. A palavra de Deus nos mostra que a igreja somos nós. A igreja são seres humanos que se convertem a Cristo. A igreja são pessoas que se reúnem, que congregam para adorar o Senhor. Essa é a igreja. A igreja somos nós. São seres humanos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor Jesus está. Meu querido e minha querida, que essa palavra possa ter tocado no teu coração. Bom, que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus.